O título da aula é sobre servir. Então, uma aula falando sobre serviço correto, humor de serviço correto. Continuando então a leitura. Srilacharya Maharaj, então, ele fala, certa vez também eu ouvi uma história de Srila Bhakti Kumud Shanta Goswami Maharaj. Haviam 2 brahmacharis no templo que sempre brigavam por serviço. Um dos brahmacharis, o pujari, ele disse, eu faço puja, faço todos os aratis. E o outro brahmachari, que servia na cozinha, disse, sempre preparo tudo, cozinho tudo, corto os legumes, eu vou ao mercado, eu sirvo praçada e ainda sirvo Guru Maharaj. Mas você se oferecer, mas você só oferece a boga. Toque a campainha, na verdade, toca o sino e pronto. Então, um dia o seu Gurudeva disse, já que você está sempre lutando, dividirei o seu serviço. Quando vocês vierem massagear o meu corpo com óleo de mostarda, antes do banho, um de vocês vai massagear a minha perna esquerda e o outro vai massagear a minha perna direita. A minha perna direita. Um deles ficou doente e não pôde vir naquele dia. O outro brahmachari, ele veio e, como sempre, massageou apenas a perna esquerda de seu Gurudeva. Gurudeva estava realmente cego. Não podia ver. Então, ele perguntou, por que não está massageando a minha perna direita? O brahmachari disse, Gurudeva, você dividiu o nosso serviço. Esta é a perna do outro brahmachari, não a minha, não é meu serviço. Isso não é o humor de serviço. Nós devemos fazer qualquer serviço que venha até nós. Você não pode pensar, estou fazendo isso, então não farei aquilo. Não é assim. Você deve fazer tudo. Cada coisa é serviço e você deve fazer tudo. Se você pensa, estou apenas fazendo isso, isso não é humor de serviço correto. Se você fizer algo com este humor, isso não é um serviço real e você não é uma alma realmente rendida. Então aqui, Srilacharya Maharaj deu outro exemplo. Ontem já falamos esse exemplo, mas Srilacharya Maharaj, hoje lemos ele falando sobre isso. Nós temos que fazer qualquer serviço que apareça, qualquer serviço que o Guru dê, ou qualquer serviço que o representante do Guru dê. Se o Guru falar para você, leia esse livro e grave esse livro para fazer um audiobook, você tem que fazer isso. Se o representante do Guru, aquele que serve o Guru, falar para você, traduza essa aula, traduza esse livro, você tem que traduzir. Se o Guru ou o representante dele falar, limpe isso, você tem que limpar. Não existe aquilo de este não é meu serviço. Isso não faz parte do meu serviço. Todo serviço a Deus é serviço. Se alguém que está superior a você, hierarquicamente, alguém que está coordenando alguma coisa, falar para você fazer, você tem que fazer. Mas eu não gosto de fazer aquilo, a pessoa pode pensar. Mas o serviço não tem isso, gostar ou não gostar.
O serviço devocional não é para o nosso prazer. O serviço devocional é para o prazer de Deus. Então não tem isso de gostar ou não gostar. Se é necessário você limpar o banheiro, você tem que limpar o banheiro. Se é necessário você cozinhar, você tem que cozinhar. Ah, mas eu não gosto de cortar os alimentos e cozinhar e ir para a cozinha. Mas tem que ir, se precisa tem que ir. Esse é o humor correto de serviço. Esse é o humor correto de rendição. O que é pedido, o serviço principal tem que ser feito. Não tem que escolher serviço. Como que você vai escolher a misericórdia de Deus? Serviço quer dizer misericórdia de Deus. Serviço devocional é misericórdia de Deus. Quando Deus dá misericórdia para você, ela vem através do serviço devocional. Quando o guru dá misericórdia para você, a misericórdia é através do serviço devocional. E como que você vai escolher? Você fala, essa misericórdia eu não quero, eu quero aquela. Isso é uma visão totalmente errada, como o Brahmachari aqui falou, Silatcha Maharaj falou sobre os dois Brahmacharis. Eles brigavam porque um fazia um serviço, outro fazia outro. Eu faço mais que você porque eu cozinho, eu vou comprar o alimento, eu corto, eu preparo toda a boga, e você somente toca o sino e você oferece. E eles brigavam, e aí o guru deles dividiu o serviço. Um ia massagear uma perna, o outro a outra. Só que ele faltou, ele estava doente, um dos brahmacharis estava doente, e o outro brahmachari, ele deixou uma das pernas do guru sem massagear, porque não era o serviço dele. Veja só que compreensão errada desse devoto. E ele é brahmachari. Ele fez o voto de rendição, mas ele não está rendido. Ele não está rendido. A pessoa que está rendida, ela vai fazer o serviço da forma correta. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se foi dado um serviço para você, faça. E nunca abandone. Se você tem um serviço, você não pode abandonar esse serviço. Se você abandonar o serviço, você está abandonando a misericórdia que foi dada para você. A não ser que a pessoa não queira misericórdia. A não ser que a pessoa não queira elevação espiritual. Se o devoto não quer elevação espiritual, tudo bem, larga tudo e vai para o cinema, vai assistir Netflix, vai passear no parque, vai viajar em hotéis, passe o fim de semana se divertindo, vá comer fora, aí tudo bem. Se você não quer Deus, se você não quer vida devocional, faça tudo isso. Agora, se você quer vida devocional, se você tem esse objetivo de se conectar com Deus, ter vida devocional e algum dia chegar em Charanaga, ter entrega total, você tem que fazer o que foi pedido. E não só fazer durante o período, fazer sempre. O serviço responsável é extremamente importante. A mente às vezes fala, não vou mais fazer aquele serviço. Eu tive algum problema, não vou mais fazer aquele serviço. Mas o prejuízo é de quem? O prejuízo é de quem para de fazer o serviço. Porque o serviço vai mudar de mão. Se você não faz o serviço adequadamente, o serviço vai mudar de mão. Ele vai para outro devoto. É assim que funciona. Krishna nunca fica sem alguém servi-lo. Você tem o serviço, você começa a negligenciar o serviço. Ou você simplesmente fala, não quero mais fazer. Ele vai para outra mão, outro devoto vai fazer. Pode demorar algum tempo para arrumar algum devoto, o outro devoto, mas vai ser feito. O serviço a Deus não para. E quem é o prejudicado? Aquele que abandonou. Aquele que não está mais fazendo serviço é o prejudicado. Será que ele vai ter a misericórdia de novo? Será que ele vai ter o serviço devocional de novo? Talvez. Mas não é certeza. Talvez. Então, por que largar o serviço? Por que largar a misericórdia? Por que achar que esse serviço não é teu? Ou você não quer mais fazê-lo? Isso é uma burrice. Isso é muita burrice da pessoa. A pessoa querer largar um serviço devocional. A coisa mais importante na vida de todos nós é servir Deus. E a pessoa vai largar isso por alguma besteira, às vezes. Normalmente é besteira. Normalmente é coisa muito pequena.
Você larga o serviço devocional pelo ego falso. Ou você larga o serviço devocional por ofender alguém. Ou você larga o serviço devocional porque você ficou nervoso, irado com alguma coisa. Isso é coisa tão pequena perante a vida devocional. Isso é insignificante, como disse lá Acharya Maharaj. Então, se você largou um serviço, volte a fazê-lo. Se você não faz mais e alguém assumiu aquele serviço, peça para a pessoa, para o guru, aquele que está coordenando o serviço, peça outro serviço, fala, pelo amor de Deus, me dê algum serviço devocional. Eu quero elevação espiritual. Não há como ter elevação espiritual sem servir Deus, sem servir sob a guia do guru. Então, Srimad Acharya continua falando, quantos dias você estará vivo neste mundo? É a pergunta que ele faz. Um dia você terá que deixar tudo neste mundo. Um dia você vai ter que deixar o seu corpo, você vai ter que deixar a sua casa, os prédios, os carros, tudo, sua roupa, a família, tudo. E ir sozinho para o Gati. O Gati é o crematório. Você vai ter que ir sozinho para o crematório. Ninguém irá com você. Somente você, alma. A alma vai para o crematório. Com o corpo, claro. Mas o corpo vai ser cremado. E o que sobra da cremação? Sua alma. Somente a alma. Aquele corpo que você tinha, só vai sobrar a alma. E os inimigos que vão atrás de você também. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Os inimigos vão junto com você para o próximo corpo. Então, o que sobra? Nada. Ninguém vai se importar com você. Então, você está pensando agora, esta é a minha propriedade. Estas são as minhas coisas. Esse é tudo. Esse é todo o meu dinheiro. Esta é a minha família. Você vai pensar na sua família agora? Você vai pensar no seu dinheiro, em tudo que você tem, o seu emprego, a sua profissão. Você vai pensar nisso, mas nada disso vai te acompanhar. Isso tudo vai acabar. Quando você abandonar esse corpo, tudo acaba. Aquela família que você tanto gostava, acabou. O emprego, a fama que você tinha de ter um cargo alto na empresa, acabou. Todo o dinheiro que você acumulou durante a vida, acabou. Você não vai levar nada. O carro, os prédios, a casa. Você não leva nada. O teu corpo fica aqui, vai ser cremado. Ou vai ser comido por micro-organismos. Então, esse é o nosso futuro. E você está dedicando toda a sua energia para algo que vai morrer. Você está dedicando toda a sua energia para algo que não vai acompanhar você. Não é eterno. Dedique sua energia, o foco para a sua alma. Você é a alma. E isso é eterno. Tudo que você ganhar para a alma é eterno. Tudo que você ganhar para o corpo é temporário e você não leva nada. Você não leva um centavo. Você não leva nada. Aquele amor da sua família não vai nada com você. Todo aquele amor que você tinha não vai. Acabou. A sua família acabou. Por isso é dito que a família real é a família de Krishna. Família real nossa é a família de Krishna. Não é seu pai e sua mãe. Não é seu irmão, não é seu cachorro. Não é seu filho, nem sua filha, nem seu marido, nem sua mulher. Não é ninguém desse mundo. A família real é a família de Krishna. A verdadeira família de Krishna. Então, quanto tempo você perde com a tua família? Fazendo uma média, indo almoçar com a mãe, com o pai, indo no aniversário do pai e da mãe, perdendo tempo. Como diz Srila Siddhar Maharaj, se não há conflito, se é o aniversário da sua mãe e do seu pai, num dia que você não tem serviço devocional, não há problema, vá. Nós não estamos em Sharanagati, nós não estamos totalmente rendidos, então vá. Mas se for conflitar com o horário do templo, com o horário do seu serviço, não vá.
E se você for almoçar com a sua mãe, com o seu pai, no fim de semana, normalmente é o que acontece, leve sua praçada. Não coma lá, não coma boga, leve sua praçada. E não só para você, leve praçada para o teu pai, para a tua mãe, para todos que estão naquela casa. Se você gosta deles realmente, leve praçada para eles. Não vá comer a boga da sua mãe, leve a praçada para ela. Isso vai beneficiar a alma dela, porque a sua mãe também é alma, não é aquele corpo que você conhece, do qual você estava naquele ventre. Não, sua mãe não é isso. Sua mãe é a alma também. Nós perdemos tanto tempo com tanta bobagem, querendo agradar os outros. Nós não temos que agradar ninguém, somente uma pessoa. Srila Govinda Maharaj falou isso para Srila Acharya Maharaj. Você tem que agradar uma pessoa, o seu guru. Somente o seu guru você tem que agradar. Não tem que agradar o pai, a mãe, o filho, o marido, a mulher. Você tem que agradar uma pessoa, o guru. E agradando o guru genuíno, você agrada a Deus. Nós temos esse costume de querer fazer uma média. Ah, eu tenho que visitar minha mãe, meu pai, porque minha sogra, meu sogro, porque eu tenho que fazer uma média com eles. Não, você tem que agradar uma pessoa, o guru, e Deus, claro. Continuando aqui a leitura, Srila Acharya Maharaj então falou, quantos dias você estará vivo nesse corpo? Temos que analisar isso e ver se estamos fazendo correto ou não. Porque logo, logo estaremos em outro corpo e não sabemos se é um corpo humano. Então, aproveite esse corpo humano. E ele continua falando. A gente sempre se preocupa com essas coisas pequenas, mas mas não pensa no que vai acontecer com tudo isso um dia. Não espere pelo amanhã. Não sabemos se vamos morrer amanhã ou não. Sempre que o desejo de Krishna vier, sempre que Krishna nos chamar, todos nós teremos que ir. Quando Krishna quiser tirar nós desse corpo, ele vai tirar. É claro, isso depende do nosso karma, mas a hora que for, não tem como você prorrogar isso. Ninguém prorroga a sua existência nesse corpo. Nós achamos que, eu vou fazer isso, aquilo, vou viver mais. Não, é Krishna que decide, de acordo com o seu karma. Abrigue-se em um guru genuíno, fidedigno, e pratique a consciência de Krishna corretamente. E aí Srila Acharya Maharaj conclui a aula e ele fala Jai Srila Guru Maharaj Ki Jai. Então acaba essa aula aqui, essa parte da aula, nesse dia. Vamos ver aqui o título da aula. Aprecie o serviço devocional. No dia 6 de janeiro de 2020 ele deu essa aula. Então nós temos que compreender isso. Faça o serviço da forma correta. Você ganhou um serviço devocional, o Guru lhe deu esse serviço, não desperdice. Nenhum motivo é motivo para você parar de servir Deus. O que tem acontecido com você, que você parou, não é motivo. Isso é teste. Qualquer coisa que aconteça conosco, que nós achamos que não foi bom, que isso afastou nós da devoção, nós normalmente colocamos a culpa no outro. Quando a pessoa para de vir ao templo, quando a pessoa para de servir, ela põe sempre a culpa em outra pessoa. Eu não vou no templo porque eu não gosto daquela pessoa. Eu não vou no templo porque eles fazem isso, isso e isso. Eu não ouço mais a aula do Guru porque ele é muito duro. Eu não ouço a aula do Guru porque ele falou algo que eu faço errado e eu não gostei disso. Sempre colocamos a culpa nos outros, mas toda a culpa, tudo somos nós. Todo problema que nós temos é nosso. Não adianta colocar a culpa em ninguém. Tudo acontece de acordo com o que Krishna quer. E Krishna quer o melhor para você.
Então, se aconteceu algo que você acha que não foi bom, você está errado. Foi bom sim. Foi um teste que você passou. Tudo que é devocional é teste. Maia está o tempo todo testando nós, para ver se nós vamos abandonar ou não. A dificuldade sempre terá. Nós temos o exemplo clássico de Namacharya Sila Haridas Thakura. Ele cantava 300 mil vezes o santo nome por dia. Por isso, Namacharya, o acharya do santo nome. E os muçulmanos, Qazi, né, o governante, ele não gostava disso. Ele é muçulmano. Então, ele proibiu que todos os hindus cantassem os santos nomes. E Namacharya Sila Haridas Thakura não parava de cantar em voz alta. E o que ele falou? Dê uma surra nele, bata nele 22 vezes em locais públicos. Bata nele em locais públicos. E ele era realmente espancado pelos muçulmanos, pelos guardas muçulmanos. Eles batiam nele não com a mão, com pedaços de pau. Ele ficava inconsciente, mas ele não parava de cantar o santo nome. Independente da diversidade que você tenha, não pare de fazer o serviço devocional. Esse é o foco. Namacharya Sila Haridas Thakura, ele fazia isso. Batiam nele, ele não parava de servir, ele não parava de cantar os santos nomes. Nós, por qualquer besteira, por qualquer coisa pequena, insignificante, nós abandonamos a missão, nós abandonamos o serviço devocional, nós abandonamos o templo, por qualquer besteira. Ah, mas para mim não é besteira, isso acontecer é muito sério. É besteira perante a eternidade. O que você sofreu, a sua mente sofreu, porque a alma não sofre, o que a sua mente sofreu durante o período é insignificante perante a eternidade, porque você é a alma e a alma é eterna. Então nós temos que compreender isso, que qualquer coisa que aconteça é mandado para nós. Se for devocional, é um teste de Maia. Se for algo material, é nosso karma. Mas tudo é perfeito. O karma bom e o karma ruim são perfeitos. O teste de Maia é perfeito. Tudo é perfeito. E os outros são usados por Maia, por Krishna. Todo mundo é usado. Não existe pessoa ruim ou pessoa boa. Ele está sendo usado para fazer você passar por aquilo. Você tem que cumprir seu karma e alguém vai ser usado para isso. Essa é a realidade. Então, nunca abandone o serviço devocional, nunca pare de servir Deus. Por mais que a diversidade seja grande, nunca pare. Nós vamos para outro título agora. O título é Lembre-se de onde você pertence. Lembre-se de onde você pertence. Nós pertencemos a quem? Quem que nós pertencemos? Então vamos ver aqui, Silachar Maharaj, vamos ler a aula que ele deu no dia 18 de janeiro de 2020, parte 1. Essa aula foi dada em Bengali, então dia 18 de janeiro de 2020. Essa aula nunca foi publicada no site internacional. Estamos lendo ela pela primeira vez, porque a aula foi dada em Bengali e na época era somente as aulas em inglês que eram colocadas no site internacional, transcritas e colocadas. E agora estamos lendo as aulas em Bengali. Então, Silachar Maharaj fala assim: você deve se lembrar desta linha. Esta é a linha Sri Rupanuga Sampradaya. O que é a linha? A linha é essa linha filosófica. Quando ele diz linha aqui, é a linha filosófica. Você deve sempre se lembrar dessa linha filosófica. É a linha de Rupa Goswami, a Rupanuga Sampradaya. Aqueles que praticam esta linha filosófica em estrita adesão ao seu Gurudeva não podem ser
obstruídos por nada. É o que eu estava falando. Você não pode ser parado, ninguém vai te parar se você seguir essa linha filosófica sob a guia do Guru. Ninguém pode interromper, ninguém pode te obstruir. Nada, nada pode te parar. Nós devemos seguir a linha do Rupanuga Sampradaya, dos Gaudiya Vaishnavas. Se sairmos desta linha filosófica, não seremos capazes de alcançar nada, nada espiritual elevado. Se você ouvir sobre Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, sobre Sri Rupa Raghunatha, se você adorar o Senhor Supremo na linha filosófica de Sri Rupa Raghunatha, se você pregar a mensagem de Mahaprabhu, e se você ouvir sobre Shri Guru Gauranga, então você deve ouvir o Guru Varga, que descende pela corrente Rupanuga. Nós temos que ouvir o Guru Varga. O que é o Guru Varga? A sucessão discipular, desde Mahaprabhu até agora, Silatila Kaniriha Maharaj. Nós devemos ouvir essa linha filosófica. E as pessoas na plateia que estão lá, eles fazem um clamor, né? Eles estão agitados pelas essas palavras que Silatila Maharaj falou. E aí ele continua, de novo, falando, ele diz, o que aconteceu? Por que você está falando tanto agora? Por favor, mantenha o silêncio. Quando você recebe praçada, você terá bastante tempo para conversar. Então, Silatila Maharaj, ele sempre parava a aula quando tinha pessoas falando. Porque é ofensa. Se você fala durante a aula, se alguém está pregando e você está conversando, falando algo com outro devoto, com quem está ao seu lado, enfim, isso é ofensa. Ofensa ao Harikatha, ofensa à pregação. E Silatila Maharaj falou, você tem tanto tempo para falar durante a hora da praçada, converse na hora da praçada, não agora. Agora é Harikatha. O Harikatha é mais importante do que tudo. Não ofenda Krishna, porque quando você fala durante o Harikatha, você está ofendendo o Hari, você está ofendendo Krishna. Nunca faça isso. E muito menos pegar o celular e ficar olhando mensagens, ficar olhando fotos no celular. Você tem que prestar atenção na aula. Alguns não conseguem prestar atenção na aula, mas isso é uma má fortuna. A pessoa que não tem uma boa fortuna espiritual, ela vem no templo, mas a mente dela tem em outro local. Mas nós temos que usar a inteligência para dominar a mente. Tente escutar o Guru, tente escutar a aula, tente escutar o Harikatha. É isso que Silatila Maharaj agora deu um corretivo nos devotos que estavam conversando. E aí ele continua falando, Mahaprabhu disse, aí tem um verso aqui que ele fala, que quer dizer o seguinte em português, não ouça as conversas da aldeia, da cidade, das pessoas, não fale sobre as notícias mundanas, não coma comida extravagante, não use roupas extravagantes, não espere honra para si mesmo e dê todo o respeito aos outros. Sempre cante o santo nome de Krishna e sirva Radha Krishna em sua mente. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 3, verso 6, 236, 237. Então, veja só, esse verso é extremamente importante. Não ouça as conversas mundanas. Falar sobre qualquer coisa, não ouça isso.
nem fale, claro, nem fale nem ouça conversas mundanas, fofocas. Não fale sobre notícias mundanas. Ah, tal pessoa, agora estamos na eleição, né? Vamos ter eleição logo, segundo turno. E as pessoas falam o dia inteiro sobre isso. Não escute notícias mundanas. Não fale notícias mundanas para os outros. Não fale conversas materiais. Outra orientação, não coma comida requintada, extravagante. Ah, eu gosto muito de comer isso, eu gosto... Não faça isso. Coma o que você oferece para Deus. E Deus gosta de uma comida simples. Arroz, dal, sabji, verduras, legumes. É isso que Deus gosta. Panir de vez em quando. Chapati, arroz doce, paramana. É isso que Deus gosta. Então coma o que Deus gosta. Não queira comer, eu adoro cogumelo. Mas Deus não aceita cogumelo no altar. Cogumelo está em Tamaguna, moda ignorância. Mas eu gosto muito, mas não interessa o que você gosta. Se você quer vida devocional, você tem que fazer o que Deus gosta, não o que você gosta. Não o que sua mente gosta. Então, não coma comidas extravagantes. Não use roupas extravagantes. O que é que ele está dizendo com roupas extravagantes? Roupa de marca. Para que você usa roupa de marca? Não usa roupa também mostrando muito o seu corpo. Alguns têm essa mania de mostrar o corpo. Não é apropriado. Por isso as mulheres usam sari no templo. Os homens usam kurta e dhoti. Para não mostrar o seu corpo. Não é necessário. Srila Govinda Maharaj falou, aquela mulher que fica mostrando o corpo no templo, ela não é uma dama. Ela está provocando os outros homens. Isso não é adequado. Então, não use roupas extravagantes, não coma comidas requintadas, extravagantes. Não espere honra para si mesmo. Se alguém não está respeitando você, não tem problema. E dê todo o respeito e a honra aos outros. Sempre cante o santo nome de Krishna e sirva Radha Krishna em sua mente. Isso é um verso muito importante do Sri Chaitanya Charitamrita. Nós temos que fazer, se você fizer o que está sendo dito aqui, nesse verso somente, a sua vida devocional vai melhorar muito. Você não respeita Mahaprabhu? Diz aqui. Você não quer se lembrar de Mahaprabhu? E aí temos um outro verso que diz o seguinte. Quanta bobagem você pode falar todos os dias? Quantas conversas inúteis você tem? Você não pode dizer o nome de Govinda nem uma vez? Veja só. Quantas coisas nós falamos o dia todo? Quantas palavras nós dizemos o dia todo somente com bobagem, coisas inúteis? E você não pode falar uma vez o nome de Govinda, o nome de Deus? Por isso é dito no verso anterior, não fale bobagem, não escute bobagem. Não fale notícias mundanas, não escute notícias mundanas. Bobagem é tudo que não é sobre Deus. Qualquer assunto que não seja sobre Deus é bobagem, é inútil. Quem está falando isso? O próprio Deus, o próprio Mahaprabhu, está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, que são palavras de Mahaprabhu. Quanto nós falamos, a gente conversa e conversa o dia inteiro. O Senhor lhe deu esta boca para falar, mas quando ele atirar, junto com o poder da fala, um dia, você não falará mais. As pessoas o levarão nos ombros para o crematório, na margem do Ganges, e todos gritarão, Bolo Hari, diga Hari, diga Hari, diga os nomes de Deus. Mas aquele a quem
mandam dizer Hari, não pode mais falar. Quando chegou a hora de falar, ele não disse Bolo Hari ou Haribol, só falou de si mesmo. Então veja só o que Srila Maharaj está falando aqui. Nós recebemos uma boca de Krishna assim para falar, mas não falar bobagem, nem comentar assuntos mundanos. É para cantar os nomes de Deus, Haribol. Haribol quer dizer cante os nomes de Deus. Bol ou bolo quer dizer cante. Hari é um dos nomes de Deus. E aí, como diz aqui, quando levam você para o crematório, todo mundo fica Haribol, 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 mas você que está lá, o corpo que está lá não pode mais falar. Você, alma, não pode mais falar porque você não tem um corpo material naquele momento. Não adianta eles ficarem cantando Haribol, Haribol para você falar. Você não consegue mais. Você perdeu sua vida toda falando bobagem, em vez de falar os nomes de Deus. É isso que Srila Maharaj está deixando para nós aqui, claro. E aí ele continua falando. Ouça o que Sri Gurudeva e os Vaishnavas dizem. Você ouve este Kirtan todos os dias. Aí tem um Kirtan aqui que fala assim. Tavani dajan konomahajane pataya diletumi. Doya kori more patitadekia korilo amaregia. Que quer dizer isso? Todo dia nós cantamos isso. Você enviou uma grande alma, o seu associado, para mim. Está falando com Deus, né? Que vendo-me tão caído, misericordiosamente, ele veio e me disse o seguinte. Isso está em Sharanagati, de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, Krishna, ele enviou o Guru genuíno para nós. Ele deu a misericórdia e enviou um Guru genuíno para nós. Isso está em Sharanagati, o livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Os devotos sêniores aqui em Ulubéria, eles têm se esforçado muito e por muito tempo para trazê-lo a este caminho. Então os devotos lá em Ulubéria, não só em Ulubéria, né, no mundo inteiro, eles têm se esforçado muito. Quanto Shripad Tapasi Maharaj se esforçou para trazer todos nós para a missão, para dar esse caminho para nós, e outros também do mundo todo estão se esforçando até hoje para nos dar esse caminho, essa linha devocional, essa linha filosófica. Os devotos sêniores. Eles foram de aldeia em aldeia, de porta em porta, de casa em casa, antes de cada mês de Kartik. O que eles disseram? Então, o mês de Kartik começa agora domingo. É o mês que Krishna mais aceita o serviço devocional. Mês de Kartik. E nós temos que aproveitar isso. É o mês que Krishna mais aceita. Se Krishna aceita mais o serviço devocional agora nesse mês de Kartik, é o mês que nós temos que aumentar o serviço devocional. Então, Srila Maharaj está falando aqui, os devotos sênior, eles começaram a pregar todo ano, antes do mês de Kartik. O que eles disseram para você? Cante o santo nome de Krishna. Fale sobre Krishna. Aceite os ensinamentos do Senhor Krishna. Eles vêm implorar por isso. E aqueles que tiverem alguma boa sorte, que tiveram algum sukriti de suas vidas anteriores, eles chegaram a este caminho como resultado dessa associação santa. Depois disso, eles continuam as suas vidas em associação santa e os seus corações se tornam limpos, as suas mentes se dissolvem
toda poeira e sujeira caem de seus corações. Então veja só o que Srila Maharaj está falando. Na pregação dos devotos sênior, todo mundo que prega, ele está pregando, cante os nomes de Deus, fale sobre, escute sobre a vida de Deus, fale sobre Deus, pratique a vida devocional da forma correta. Isso os sêniors, os devotos sêniors falam isso para nós, todos. Mas aquele que tem o Sukriti, somente aquele que tem o mérito espiritual anterior, o Sukriti de vidas anteriores, ele vai entrar para essa linha filosófica. Se você não tiver o Sukriti, você não entra para essa vida filosófica. Então, todos nós que estamos nessa linha filosófica, nós tivemos algum mérito anterior, de vidas anteriores, algum contato com isso, algum serviço a Deus nós fizemos, ou em Gyata Sukriti ou Agyata Sukriti. O que quer dizer isso? Gyata Sukriti é quando você sabe que você está fazendo serviço para Deus. E Agyata Sukriti é quando você não sabe. Por exemplo, uma flor, por exemplo, a vaca, quando ela dá o leite dela para nós oferecermos a Deus. Isso ela não sabe, mas ela está ganhando Sukriti, fortuna espiritual. Nós também, nós podemos estar aqui hoje, escutando o Harikatha, lendo o Harikatha, porque ou nós tivemos a Gyata Sukriti sem saber, o mérito, a fortuna espiritual sem saber, ou nós já fomos devotos e fizemos, sim, o serviço devocional sabendo disso. Mas aquele que não tem esse mérito anterior, esse Sukriti anterior, ele não vai entrar nessa linha filosófica. E nós temos que aumentar o nosso Sukriti, a nossa fortuna espiritual. E como que se aumenta o Sukriti? Servindo Deus sob a guia do Guru. E qual a nossa obrigação? A nossa principal obrigação, Mahaprabhu falou, distribuir a consciência de Krishna. Distribuir os nomes de Krishna. Então essa pessoa que nunca ouviu, mesmo que ela não venha para o templo, que ela não se associe com nós nessa vida, mas ela escutou Harikatha. Escutar Harikatha, Shiravana, é o segundo serviço melhor devocional, mais importante. Então, você falando sobre Deus, você cantando em voz alta, você está dando mérito, fortuna espiritual para essas pessoas. E na próxima vida, ou nas próximas vidas, ela será um devoto. Ela escutará alguém falando e ela vai se interessar e entrar nessa linha filosófica. Então, a nossa função não é achar, ninguém está vindo, eu prego, ninguém aparece, eu prego, e não tem nenhum resultado. O resultado não pertence a nós. Se você prega, qualquer um que escute isso, as almas que estão escutando isso, e todas as almas que estão ao seu redor estão escutando. Cada átomo que está com você no seu corpo, ou na sua roupa, ou no local que você está falando, Harikatha, todas essas almas dos átomos estão se beneficiando. Todas as bactérias, fungos, ácaros, tudo está se beneficiando com Harikatha. Por isso nós temos que cantar de preferência em voz alta o Santo Nome. Nós temos que ler um livro em voz alta. Nós temos que falar Harikatha. Como disse Srila Maharaj, ele falou, se você estiver sozinho pregando, como hoje aqui no Templo de São Paulo, não tem ninguém presencialmente aqui que eu consiga ver. Não tem ninguém aqui presencialmente que eu consiga ver. Mas quantas almas estão se beneficiando? A deidade, é claro que a deidade não está se beneficiando, mas ela está escutando a leitura aqui de Srila Maharaj. As paredes estão escutando. Os átomos das paredes, eles não conseguem ouvir pela inteligência deles, não, mas a alma entende. A alma que está lá entende. Do piso, da roupa, dos aparelhos, desse pano aqui, do quadro, tudo. A flor de plástico, tudo está se beneficiando. Então, Srila Maharaj falou, se não tem ninguém no templo, pregue para a deidade e para as paredes. Se você não tem para quem pregar, leia o livro em voz alta. Todo mundo que está ao seu redor se beneficia. Até o seu cachorro, o seu gato, a planta, tudo se beneficia. Então, essa é a concepção correta de como praticar. Aproveite essa boca, como foi falado aqui.
que Deus deu para nós para servir Deus. Não perca tempo, não escute bobagem, não fale bobagem. Não escute notícias, não fale notícias mundanas. Não faça fofoca. Coma alimentos sem muito requinte. Use roupas sem ser extravagantes. Honre a todos e não despreze ninguém. Honre a todos. E mesmo que a pessoa não te honra, tudo bem, não há problema. Cante o santo nome. Essas são as orientações dos gurus. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. Orientação de Mahaprabhu. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Vamos continuar aqui a leitura na aula da noite. Hoje é sexta-feira, às 19 horas, teremos o programa da noite. Às 20 horas voltaremos a ler essa parte da aula aqui, falando sobre a pregação, os devotos sêniores. Então vamos ver aqui se houve alguma pergunta, algum comentário. E depois eu olho quem está participando conosco. Por enquanto, somente Jai Gurudeva, né? Os comentários normais que todo mundo faz. Dandavat Pranam, um reverenciando o outro. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está conosco aqui na transmissão. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asupar Padarinu Pura Panchada Asupar Padarinu Pura Panchada Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jabe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jabe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan
Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Ram Sankirtan Kohe Narottama Das. Shri Ram Sankirtan Kohe Narottama Das. Shri Ram Sankirtan Kohe Adama Das. Shri Ram Sankirtan Kohe Adama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo. Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão aqui pelo Facebook. Nós temos aqui com hoje assistindo a Vishaka Devidasi, direto da Costa Rica. Temos aqui também o Gabriel Figueiredo e também Ananta Govinda Prabhu. Eu agradeço a presença de todos. Se tiver mais alguém também que não quis se identificar, agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha. E hoje à noite continuaremos a leitura que paramos agora de Srila Charan Maharaj, da aula dele. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até às 19h.